E sempre que a gente se reúne para adorar o Senhor, para falar de Deus, para falar do que Deus tem feito, sempre que a gente se reúne para falar daquilo que a gente acredita que Deus vai fazer, a nossa vida sempre fica melhor. E eu sou um cara muito grato ao Senhor, porque eu estava conversando com meu pai hoje e compartilhei com vocês, ele não está muito bem de saúde. Eu creio que Deus ele é um Deus que opera milagres, opera maravilhas nos dias atuais. O que tem salvado a minha vida de momentos de angústia, de perturbação, é a adoração. É cantar loucamente em momentos onde naturalmente nós não teríamos vontade de cantar, não teríamos vontade de levantar as mãos para adorar, para se render ao Senhor, em momentos onde a gente realmente não faria sentido. Eu não entendia muito bem quando em Romanos fala que a gente precisa entregar o nosso corpo como um sacrifício ao Senhor. Existe um sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. O meu entendimento não teológico, o meu entendimento pessoal a respeito dessa expressão, não teológico, não dentro da exegese, hermenêutica, aquela coisa, né, bonita da teologia, aquelas explicações bacanas, mas o sacrifício de louvor, ou me entregar como sacrifício vivo, é exatamente adorar o Senhor quando de repente eu não estou com vontade, ou quando a circunstância ao meu redor ela não é mais favorável, que a gente cantar canções muito eufóricas, aquela coisa toda em momentos de celebração, de festa, de aniversário, é muito bacana. E o que tem salvado a minha vida em dias de adversidade, e a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Então quando a gente abre o olho, a gente já tem que estar na consciência que Deus já é conosco, primeira coisa, que Deus já é sobre nós, Deus é por nós e Deus está em nós. Então Ele é sobre, Ele está acima de nós, Ele é em nós, Ele já está dentro da gente através do Espírito Santo, e Ele é por nós, Ele está a nosso favor. Deus não está contra a gente, Deus não está fazendo nada contra a gente. Quando eu tenho essa consciência, eu posso abrir o meu olho e saber que o mal daquele dia não vai me derrubar. O mal daquele dia não vai me afetar, o mal daquele dia ele não vai transtornar a minha vida. Quando eu estou conectado com o Senhor, ligado com Deus, quando a minha intimidade está em alta, está em dia, eu não preciso me preocupar. Que preocupação é uma ocupação antes da hora. É estar preocupado com aquilo que nem sempre eu tenho controle da situação. Mas eu sei que quando eu me permito ser controlado em minhas emoções, a minha fé, as minhas declarações, elas são controladas pela escolha que eu tenho de combinar. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Eu quero realmente compartilhar isso como ensino. Permita que as suas declarações combinem com a Bíblia. Ou permita que a Bíblia faça parte das suas declarações. Porque não dá para a gente achar que a gente vai viver a melhor vida que a gente tem para viver, abrindo a boca para falar coisas que o Senhor não pode respaldar. Fazendo orações sobre pessoas ou de alguma forma, onde Deus olha assim, olha para a gente e fala assim, tipo assim, pô, isso aí não dá para te atender não, cara. Porque o Senhor ele já deixou as diretrizes, Ele já deixou o formato, Ele já deixou o molde, Ele já deixou aquilo que Ele queria para a nossa vida. Ele já disse, inclusive, os males que estariam por vir, muitos deles. Ele já falou de grandes coisas, ele já falou de formatos de amizade, como ser um grande marido, um grande sacerdote, como ser uma grande esposa, como ser uma grande mulher, um grande homem, um grande pastor. A Bíblia mostra o que é ser um grande pastor, mas a Bíblia também fala o que é ser um péssimo pastor, um pastor, inclusive, que vai ser reprovado. E esse texto que está lá em Jeremias, que exemplifica, ensina o pastor que vai ser reprovado. E o pastor que vai ser aprovado, ele realmente ele mexe comigo. Porque eu preciso estar dentro do pacote de informações, do pacote de comportamentos de um pastor que vai ser aprovado pelo Senhor. Então o que sai da nossa boca precisa estar em consonância, precisa estar em alinhamento com a palavra. E eu tenho algo para compartilhar com vocês essa noite, que é sobre um Deus que muda histórias. Eu tenho alguns personagens aqui, eu não vou falar o número de personagens, para deixar depois, no final você vai entender. Tem muitos. Eu quero falar sobre 3 personagens, mas antes de falar sobre 3 personagens, eu gosto de
Eu gosto de começar com uma pergunta, eu gosto de trazer a reflexão, trazer a sua mente para cá, perguntar o seguinte: quais são as áreas da sua vida que ainda não estão dando certo? Pense por um instante. Quais são as áreas da sua vida que não estão dando certo? E cada dia eu fico mais afunilado a cumprir o que eu tenho prometido, que eu vou falar sobre as 12 áreas, né? Ensinar quais são as 12 áreas e como avaliar cada uma delas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso domingo que vem. Eu vou fazer isso porque vai ficar mais claro quando nós mostrarmos quais são as 12 áreas e como avaliar. Existe uma métrica, existe um exercíciozinho simples pra caramba, que eu vou fazer isso na hora da mensagem, na hora do culto, porque isso é espiritual e Deus quer que toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida estejam maravilhosas. Deus não quer só que a gente esteja falando em língua estranha, eita glória, aleluia, oxarabara, mudando de voz, aquela coisa, aleluia, mas a vida financeira é uma tragédia. A gente não tem dinheiro nem para poder abençoar a vida de alguém. Deus não quer que a gente tenha dinheiro para abençoar a vida de alguém e a saúde esteja uma porcaria porque está se alimentando mal, está engordando, está acima do peso, não está se cuidando, não está fazendo atividade física. Deus não quer que a gente só fique bem em 3 ou 4 áreas. A Bíblia ela exemplifica, deixa muito claro que Deus quer que a nossa vida inteira esteja muito bem. Mas a pergunta é, você não precisa responder para mim aqui agora, mas você precisa refletir. Quais são as áreas da sua vida que não estão dando certo? O que você está tentando fazer e não está conseguindo? O que você está tentando fazer até de bom e não está conseguindo? Quais são as áreas que você sabe que você não está caminhando bem? Ou que de repente você não está conseguindo encontrar um suporte ou de Deus, ou você conseguindo mudar o suficiente nessa área para ela ser melhor. Que área é essa da sua vida? Ou será que de repente nesse momento você pegaria, eu quero ser quase radical, e de repente pegar a sua vida inteira, de repente você fala assim, pastor, cara, pouca área da minha vida está legal. Na verdade é o contrário, se puder pegar um embrulho, a minha vida não está legal. Sabe por quê, querido? Porque você vai entender, quando a gente fizer esse exercício, você vai ver que se 1, 2, 3 áreas das 12, elas não estiverem bem, você vai perceber que a vida não flui legal. Você pode estar lendo a Bíblia pra caramba, você pode estar orando pra caramba. Na verdade, se você ler a Bíblia pra caramba e orar pra caramba, eu acredito que as outras áreas serão transformadas, porque Deus vai te dar instruções. Mas, por exemplo, você pode vir para a igreja pra caramba, você pode dar oferta pra caramba, dar dízimo pra caramba, mas se outras áreas também não estiverem boas, não estiverem boas, seguramente a vida não vai fluir, você não vai sentir, não vai ter aquele sentimento de completude, da vida está rolando bem, está fluindo bem. E essa noite ela é exatamente para isso. Essa noite ela é exatamente para a gente falar sobre um Deus que muda histórias. Um Deus que verdadeiramente transforma histórias. Um Deus que ele realmente muda a trajetória de um indivíduo e faz com que a história de seres muito improváveis sejam transformados. Eu vou falar sobre uns indivíduos aqui, e é muito doido, porque eles eram improváveis. Não fazia sentido eles entrarem na história da Bíblia, cara. Na boa. Não fazia sentido. Eu vou ler primeiro, eu quero falar primeiro sobre a Raabe. Vocês lembram uma prostituta, Raabe? Raabe, a prostituta? Tem nome e tem sobrenome, né? Raabe, a prostituta. A história dela está lá em Josué, no capítulo 2. Se tiver como você abrir aí, Josué 2. O capítulo inteiro, o 2 inteiro, fala sobre a história dela. Depois fala no capítulo 6 também. Depois fala em outros lugares. Mas eu quero usar só esse daqui, porque esse aqui é a essência daquilo que eu quero tratar com vocês. Josué, capítulo 2, do 8 até o 12. Diz assim, Josué 2, do 8 ao 12. Antes que os espias deitassem, foi ela ter com eles no terraço e lhes disse, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundes caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós,
quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Amém, queridos? O que eu quero chamar a atenção é que ela ouviu falar sobre esse Deus. A Raabe, ela ouviu falar de um Deus que estava fazendo grandes coisas. A Raabe, ela ouviu falar de uma história de um Deus que estava fazendo o Mar Vermelho, e eu tive o privilégio, queridos, de passar por esse mar, e é uma das coisas mais lindas, é fantástico, queridos. Eu tenho dificuldade, às vezes, de falar sobre isso, que dá vontade de me emocionar, dá vontade de voltar lá, dá vontade de viver tudo aquilo de novo. E a Raabe, ela estava ouvindo falar de um Deus que estava fazendo uma história revolucionária na vida de um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, de aproximadamente 2 milhões de pessoas, era um grupo que Deus estava levantando para ser uma geração. Levantando para ser uma geração que Ele estava separando para Ele, uma geração santificada, uma geração aperfeiçoada, uma geração que realmente estaria conectada com Ele no nível de intimidade, onde não ia precisar de mais nada, só o relacionamento deles com esse Deus seria suficiente para resolver todas as coisas. E Deus prometeu que entregaria Jericó nas mãos desse povo, do povo que Deus estava levantando. E estava acontecendo uma revolução naquela época, que não tinha nada igual, não estava acontecendo nada igual. Quando esses 2 espias, se você for lá no texto, se você for observar lá, quando esses 2 espias, eles entraram nessa cidade para analisar como era o entorno, como é que era a estrutura de guerra, o exército, a cidade, como é que eram as fortificações. Naquela época, né, as cidades eram muradas e a cidade era dentro da muralha, era dentro dessas muralhas, o comércio acontecia dentro, os portões eram fechados à noite para evitar invasão de inimigos. Quando a Raabe descobriu que esses 2 espias estavam lá, ela usou de uma estratégia muito louca, cara, que correu risco de vida. E ela salvou a vida desses 2 caras, porque eles foram descobertos. E a galera saiu atrás para matar os caras. E aí essa mulher deu guarida para eles. Só que inteligentemente essa mulher, ela propôs um pacto para eles. Aí ela falou isso que ela estava falando, assim, olha, eu sei, eu ouvi dizer que Deus é com vocês. Eu ouvi dizer que esse Deus de vocês secou o Mar Vermelho, destruiu aqueles 2 reis poderosos, está fazendo uma arruaça. Eu salvo vocês, mas eu quero fazer um pacto com vocês. Que do jeito que eu estou sendo misericordiosa com vocês, que vocês sejam misericordiosos com a minha família, com a minha casa. Ela fez um pacto e aí eles combinaram, quando eles viessem para invadir, a casa dela não seria morta, porque a ordem era matar todo mundo. Todo mundo ia morrer. Nada ia ser aproveitado, nem mesmo os bens, nem mesmo o ouro, nem mesmo o material bélico, nem mesmo as armas de guerra, nada ia ser aproveitado. Deus não queria aproveitar nada daquela cidade. E o louco dessa história é que se você for ler lá no capítulo 6, quando realmente a muralha cai, aquela coisa, né, das voltas, e quando a muralha cai, a Bíblia fala que a casa dessa mulher ela era feita em cima do muro. Era feita na muralha, as mulheres eram muito largas, né, os muros eram muito largos. E a casa dessa mulher era em cima do muro. E a Bíblia fala, vocês já conhecem a história, que as muralhas de Jericó, elas caíram. Me expliquem, como que a muralha caiu e a casa da mulher não foi destruída? Ou será que Deus separou um pedaço da muralha onde estava a casa da mulher, para aquela muralha não cair e a casa daquela mulher ser salva? Que a casa estava marcada. Foi marcada uma fita vermelha lá para saber que aquela era a casa, que os soldados lá, os guerreiros, não iam entrar lá e matar ninguém. Todo mundo tinha que estar trancado dentro de casa, não podia sair, não podia fugir, ia estar todo mundo seguro. Então me expliquem, que Deus é esse, cara? Que Deus é esse que protege a família de alguém que fez um pacto com Deus? Que Deus é esse que protege a família inteira, os pais, os irmãos, os familiares e os pertences de quem fez um pacto com Deus? Aqui eu quero trazer já para a nossa atenção. Essa mulher teve a vida transformada porque ela ouviu dizer e fez um pacto. A gente precisa também começar a ter experiências com esse Deus, fazer pactos com Ele.
fazer alianças com Ele que inclusive vão proteger a nossa família. Quando você faz um pacto com Deus, você faz uma aliança com Deus, toda a sua família é protegida. Quando você faz um pacto com Deus, a sua família é protegida. A muralha pode cair, as circunstâncias podem ruir, tudo ao redor pode cair. Cara, eu tive o privilégio, cara, eu fui nessa muralha. E foi muito louco, porque eu chorei muito, porque essa história da queda da muralha, a história de Josué é um cara que eu tenho uma admiração muito top, o ministério de Josué, o Caleb, que era o brother dele lá, o fechamento dele, era o parça dele lá, o Caleb, os caras eram pitbull, os caras eram faca na caveira mesmo, os caras fizeram uma arruaça, assim, os caras foram guerreiros mesmo, foram samurai ninja da espada lá mesmo, e os caras fizeram uma arruaça mesmo. Tive o privilégio, cara, quando eu fui naquele lugar, é uma ruína, um monte de bar, um monte de bar, ruína mesmo, e hoje resta pouca coisa da muralha, que ficou só como histórico mesmo, e quando eu tive lá, eu tive uma noção, eu lembrei da Raabe, cara. Falei, cara, essa mulher, ela foi protegida pelo Senhor, a muralha caiu, mas a casa da mulher não caiu. Tudo caiu ao redor, ficou uma desgraça ao redor, foi morte, sangue. A Bíblia fala, a gente precisa trazer umas curiosidades da Bíblia, isso precisa ter aplicação para a nossa vida hoje, cara. Porque a Bíblia fala, os espias falaram assim, olha, nós não teremos culpa sobre o sangue de ninguém que sair de dentro de casa. Se qualquer um de vocês saírem de casa, o sangue vai cair pela cabeça. Olha só, cara, o sangue vai cair pela cabeça. Ele está dizendo, cara, que o sangue de todo mundo que estava na cidade caiu pela cabeça, matou todo mundo, passou o cerol. Só que tem um detalhe, cara, aquele que faz uma aliança com Deus não sofre o dano que a maioria sofre. Aquele que está em aliança com o Senhor não sofre a enfermidade que a maioria sofre, não sofre a escassez financeira que a maioria sofre. Aquele que tem um pacto com Deus, aquele que tem aliança com Deus, a família vive em outro nível de relacionamento. Porque não foi só a vida da Raabe. Se você for analisar, a gente pode poupar, mas no texto lá de Mateus 1:5 fala sobre a Raabe. E essa mulher, ela teve uma história tão linda, cara, que essa mulher entrou na genealogia de Jesus. Essa mulher entrou na árvore genealógica de Jesus. Você tem noção do que é isso? Essa mulher se casou, cara. Ela deixou de ser prostituta e se casou. Ela deu à luz a um cara, e esse cara foi dando a luz, e essa mulher, né, foi dando uma linhagem, não dando luz, corrigindo, nesse cara não deu à luz. Ele fez uma linhagem familiar. Amém, crente? Amém? Sem heresias aqui, por favor. E foi dando origem, se você for ler lá em Mateus capítulo 1, quando fala da genealogia de Jesus, que foi falando até chegar em Jesus, essa mulher entrou na linhagem, você tem noção do que é isso, cara? Aí você fala assim, cara, como pode Deus escolher uma prostituta, uma safada, sem vergonha, uma vadia, o nome que a gente quiser usar, nomes normais, ou nomes de baixo calão, de baixo nível, e nós não vamos usar esses nomes, né? Não precisa. Cara, como é que pode Deus? Deus não tinha outra mulher mais pura para entrar na linhagem de Jesus? Cara, a resposta é simples. Não tem a ver, cara, com a podridão do pecado do indivíduo nesse momento. Tem a ver com a decisão que ele toma em fazer aliança com Deus. Tem a ver com a decisão que ela toma em fazer aliança. Não interessa como é que está a sua vida hoje. Não interessa quão podre eu e você estejamos. Interessa que nível de pacto e de entrega nós vamos fazer. Essa mulher, do momento que ela decidiu fazer um pacto, uma aliança com Deus, ela deixou de ser prostituta, ela passou a não ser mais uma prostituta. E tem um texto na Bíblia que fala, eu repito muito esse texto, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E aquela que era prostituta, não prostitua mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. E aquele que fazia isso, também não faça mais. Então Deus não tem problema em nos ver nesse instante, no cenário que a gente está, porque Deus nos vê no pacote inteiro. Deus não vê o Ronan no momento desse culto, dessa pregação, com esse fundo musical e olhando para vocês e vocês olhando para mim. Deus já me vê lá na frente. Deus já te vê lá na frente. Deus já te vê como Ele te fez para ser. Deus já nos vê como um pacote inteiro. Deus nos vê num ambiente de eternidade. Deus nos vê num ambiente de completude. Deus nos vê não só hoje, Deus nos vê para frente e para sempre. Eu vou repetir, Deus nos vê para frente e para sempre. Porque para trás a gente também já viu, para trás a gente já sabe. Só que tem um detalhe. Essa mulher, ela não sabia, cara, o que ia acontecer da vida dela depois que ela tomasse a decisão de fazer esse pacto com Deus.
essa aliança com Deus. Ela não sabia, cara, que da genealogia dela nasceria o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que salvaria toda a humanidade. Ela não tinha noção, cara, que o nome dela ia entrar na Bíblia, mano. Ela não tinha noção que a decisão dela de proteger, de fazer uma aliança com Deus, para ela, naquele momento, ela estava salvando só a vida dela e da família dela. Sei lá quantas pessoas, 40, 50 pessoas, apertadas dentro de casa, que construiu uma casa no muro. Eu acredito que ela era uma desfavorecida em relação à grana, para construir a casa em cima do muro. Eu acredito, isso aqui não está na Bíblia, eu acredito. Ok? Naquele momento, ela só achou que ela estava sendo salva da espada. Ela estava sendo salva da morte naquele momento, mas aquela mulher, além de entrar na genealogia de Jesus, cara, essa mulher entrou na galeria da fé de Hebreus 11. Hebreus 11, 30 e 31 falam exatamente sobre essa mulher de novo. De novo o nome da Raabe, a que era prostituta, entrou na galeria da fé, você tem noção? Uma mulher que tomou uma decisão de fazer um pacto para salvar a família dela e a vida dela e o pescoço dela. A Bíblia fala que pela fé, essa mulher fez o que fez. Pela fé, em ouvir falar de um Deus poderoso, que opera maravilhas, que protege, que entrega os inimigos nas mãos, ela tomou a decisão de se aliançar, em pactuar com esse Deus, salvou sua própria vida, seu próprio pescoço, salvou sua família, entrou na genealogia de Jesus, e essa mulher não tinha noção, cara, que milhares, aproximadamente uns 1.700 anos depois, essa mulher ia estar na Bíblia, mano. Ia estar vivendo, o nome dela perdurou, e ela entrou em Hebreus, capítulo 1, na galeria da fé, e essa mulher está na galeria, cara, onde está Abraão. Essa mulher entrou na galeria que está Moisés, Jefité, que foi um dos juízes lá que teve uma fé muito louca. Ela está na galeria da fé, cara, junto com gente de altíssimo nível. Gente que foi ministro, que foi sacerdote, que foi profeta, que operou milagres e maravilhas. Você não vê Raabe operando milagres. Você não vê Raabe fazendo sinais e maravilhas na terra. Só que você vê uma mulher que, cheia de fé, ela entrou para a história. Eu quero trazer essa reflexão para essa noite para a gente, porque na verdade a sua decisão de pactuar com Deus hoje pode ter a tua vida totalmente transformada, da sua família, dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e pode ser tanto tataraneto que a gente pode pegar uma metralhadora aqui para fazer o neto. Amém aí, crente? Entendeu a quantidade de linhagem que tem pela frente aí? Amém? A sua decisão, cara, vai interferir diretamente nas gerações. E não tem a ver só com a sua família. Porque quando a sua família, quando você toma decisão, e essa decisão impacta seus filhos, netos, os seus filhos e netos, eles fazem diferença nas gerações. Sabe por quê? Eu falei um culto um tempo atrás, que a gente estava lembrando junto com meu pai lembrou quando meu avô foi evangelizado. Meu pai estava lembrando quando chegaram os caras lá, uns missionários, estavam passando pelo lugarejo que eles moravam, e foi evangelizando, chamaram para um culto que tinha que andar para caramba para ir para o culto, e a galera se abriu, foi lá, meu pai era muito criança, muito pequeno, meu pai hoje está com 72, meu avô se converteu, levou os filhos para cá do Senhor, meu pai se converteu, levou os filhos para cá do Senhor, eu me converti, estou levando meus filhos, trazendo meus filhos para a casa do Senhor, e eu estou impactando essa geração, porque essa geração ela não é mais a mesma, porque eu estou atuando nela. Essa geração já não será mais a mesma, porque você já está atuando, e você já está. Vocês já estão atuando para essa geração. Essa geração não é mais a mesma. Você pode acreditar nisso? Você pode dizer amém para isso? Essa geração já não é mais a mesma, porque os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes já estão ouvindo de uma palavra. Então essa geração, essa que a gente está vivendo agora, ela já não é mais a mesma, porque nós estamos dando ouvido para a palavra e nós não somos mais os mesmos. Você não é mais a mesma. Nós não somos mais, porque a palavra tem chegado a nós e nós temos dado ouvido e vazão para essa palavra, então o nosso casamento já não é mais o mesmo. O nosso relacionamento com os nossos próximos não é mais o mesmo, porque a nossa perspectiva começa a mudar. Um Deus que muda história, ele começa na história, mudando a história de um que toma uma decisão, mas um que toma decisão afeta a história de outros.
Um que toma decisão afeta a história de outro. Vai afetar onde? Vai afetar no ambiente da academia, do trabalho, do comércio. Vai afetar quando eu vou passar uma mercadoria no caixa e eu olho para dentro da cara do caixa, dentro do olho, da bola preta do olho, e libero uma palavra profética sobre aquela menina, falando um bom dia e liberando uma frase profética sobre a vida de alguém. Então a geração daquela pessoa que está ouvindo uma palavra profética, em dando ouvido para aquilo, pode ser que daí a 2, 3 semanas alguém convide ela para a igreja e ela vai lembrar daquela palavra que ela ouviu, vai comunicar com essa palavra que ela está ouvindo de convite, ela vai para o culto, se converte, a vida dela não é mais a mesma, do parente também não, do marido também não, do avô também não, do filho também não, do sobrinho também não. E a revolução. Eu tenho falado que o evangelho é parecido com pirâmide, né? Aquelas pirâmides de marketing de rede, pirâmide. Só que a pirâmide passa que, né, é um negócio infeccioso, é quase isso. Né? Que a pirâmide, se você trouxer um, esse um vai trazer mais 2, mas esse 2 vai trazer mais 4, esse 4 vai trazer não sei quanto, que vai multiplicar e não sei o que, não sei o que. E o reino de Deus, ele é assim. Só que ele é permitido e ele é comandado que a gente faça assim. Porque quando eu trago você para o Evangelho, nessa pirâmide de Jeová aí, nessa pirâmide permitida e mais do que permitida, vocês entenderam a pirâmide aí, né, irmão? Amém. Vocês são inteligentes. E você que está ouvindo aí no YouTube também está entendendo que é a pirâmide de Jeová, que está permitida. Você entende que quando você traz um, a vida desse um também é transformada, e ele vai infectar lá na casa dele. Eu digo que é o sistema Matox de Jeová. Os que têm um pouquinho mais de 30 aí vão conhecer o Matox. Por favor, digam que vocês conhecem. Alguém conhece o Matox aí, né? Aquele negocinho preto de matar barato, que é um negocinho que vende no mercado, um negocinho preto assim, que você coloca no lugar que é um fogo, né? Para os que são novinhos aí, de repente você não sabe que o nome é esse, conhece como outro nome, mas eu vou ajudar vocês aí, para vocês conhecerem, vocês procuram no mercado lá. É um negocinho preto, que ele tem tipo um labirintozinho assim, que tem a isca lá dentro, e essa isca barata é atraída para lá, só que é um veneno que não mata a barata instantaneamente. O que ela faz? Ela come, ela volta para o ninho, volta para a casa dela lá, e lá aquele negócio gera uma explosão, infecção lá dentro lá, e começa a matar um monte de gente lá dentro, um monte de barata lá dentro. E infecta um monte de barata lá dentro, afeta um monte de barata lá dentro. E o sistema do Matox de Jeová é muito parecido. Você vem atraído por alguma coisa, atraído por um convite, atraído por um café, atraído pelo relacionamento, atraído pela amizade, atraído porque alguém te chamou e te encheu o saco, vamos, você tem que ir comigo, você prometeu e venho, e, né, ou porque, cara, eu vou lá. Eu vim assim, né, eu vim por causa de um convite que eu tinha que vir, quando eu voltei para Jesus. E aí, o Matox de Jeová, você infectado, aí você chega lá na sua casa, infecta a sua mulher, e esse Matox de Jeová não é um Matox, é um Vivox, que traz vida, né? Ou Vidox. Porque não vai matar. Aliás, na verdade vai matar sim. É o Matox de Jeová sim. Sabe por quê? Vai matar o quê? O velho homem. Vai matar a velha mulher. Os velhos comportamentos. E esse Deus que é um Deus que muda histórias, um Deus de nova história, um Deus de novos começos, um Deus que está sempre disposto e disponível a mudar a nossa história, é um Deus que ele está realmente nos atraindo para esse tempo. Jesus está voltando mesmo. E hoje está mais perto de Jesus voltar e mais perto de eu morrer do que ontem. Falei alguma idiotice, irmão? Está mais perto de nós morrermos hoje do que ontem e está mais perto de Jesus voltar do que ontem. Então nós precisamos estar prontos, apresentáveis diante do Senhor. E esse Deus que muda a história, Ele quer mudar cada área da nossa vida, Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer mudar a nossa finança. A nossa pobreza, ela não glorifica o nome do Senhor. A nossa prosperidade, sim. E essa mulher, essa Raabe, ela foi uma mulher muito doida, cara, muito louca de realmente tomar essa decisão, correr o risco de morrer. Mas sabe o que acontece, cara? Sabe o que é o louco do evangelho, o louco do cristianismo? Pensa comigo aí. Olha só. O que essa mulher pensou? O que eu acredito que ela pensou? Eu acredito. Ela já tinha acreditado que Deus já ia entregar Jericó na mão do povo dele. Amém? O povo já tinha desfalecido. Todo mundo estava desanimado, estava todo mundo desmaiado de medo, amedrontado. Então ela pensou assim, se essa galera invadir, eu vou
Morrer de qualquer jeito, minha família vai morrer. Morrer por morrer, eu posso me entregar, salvo a vida desses caras, protejo a vida desses caras, faço uma aliança com eles e sou salva. Vê se não funciona a mesma coisa assim com a gente, ou vê se não pode funcionar. Cara, morrer, nós vamos morrer de qualquer jeito. Com 37, com 41, com 17, com sei lá quanto, de qualquer jeito nós vamos morrer. E por que eu não posso morrer em aliança para eu ser salvo? Não seria uma estratégia de inteligência eu morrer, porém morrer com a segurança que eu estou salvo? Morrer sabendo que Deus está me ajudando a transformar cada área da minha vida e cada área viver uma nova história na finança, uma nova história no casamento, uma nova história no futuro profissional. Chega uma hora que é uma questão de inteligência a gente pactuar, se aliançar com esse Deus que é especialista em novas histórias, em transformar histórias. Eu quero passar um pouquinho para um outro indivíduo aqui, que esse outro cara é um outro cara muito punk, que eu também sou apaixonado pela história dele, que é o tal do Jó. O Jó, cara, a história dele é muito doida. E se você for olhar lá na Bíblia, a Bíblia é dividida em grupos, né? Livros proféticos, livros da lei, dos cânticos, aquela coisa toda. Se você for para analisar, o Jó está junto com os livros da sabedoria. Olha que doideira, está junto com os livros da sabedoria. E tem muita sabedoria ali. Quando chega no capítulo 42, lá no finalzinho já o último capítulo, o Jó ele faz um resumo e ele fala assim, Deus me chamou, eu quero ganhar tempo. Eu estou falando o capítulo, é o 42, do 1 a 5. Eu quero resumir, depois você confere, tá bom? Você tem o direito, na verdade, o dever, a obrigação de conferir na sua casa, como os crentes de Bereia faziam, Atos 17, 11, fala que todos os dias, ao serem instruídos na palavra, eles chegavam em sua casa e conferiam para ver se estava escrito assim. Porque existem muitas coisas que estão escritas na Bíblia, existem doutrinas que estão nascendo de homens que estão fazendo doutrina usando parte da Bíblia, mas a Bíblia não fala assim. Está escrito, mas não é assim. Então, eu instruo vocês que vocês realmente estejam conferindo. Lá em Jó 42, a partir do verso 1, ele fala assim, Deus, eu estou impactado porque o Senhor me chamou para conversar e me perguntou onde eu estava. Deus falando com Jó, Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando estava tudo bagunçado, quando estava tudo em desordem, você estava onde? Para você ficar fazendo um monte de pergunta, questionando um monte de coisa comigo. Onde é que você estava quando eu medi tudo na terra, todas as coisas na terra? Aí Deus começa a perguntar, onde é que você estava assim, onde é que você estava? Quem foi que instruiu a sabedoria? Você compartilhou dessa sabedoria? Você deu conselho para poder formar o mundo? Aí Jó chega no capítulo 5, ele fala uma parada que foi parecido com o da Raabe. Ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vê se não aconteceu assim com Raabe. Quando Raabe foi salvo, quando Raabe foi restaurada de uma estrutura de prostituição para agora casar e dar linhagem à genealogia de Jesus, ela só conhecia Deus de ouvir falar que ele estava fazendo uma arruaça lá, mas agora ela conhece um Deus que transformou a família dela. Você pode dizer amém para isso? O Jó, ele conhecia de Deus, Jó era um homem temente. O capítulo 1 de Jó já começa a dizer um homem íntegro, bom, e que era irrepreensível, não tinha pecado. O cara era um santo e agradava a Deus, o cara era próspero, rico e tal. Vem aquela treta toda do diabo e derrubou a casa toda, fez uma desgraça, trouxe doença. O cara só não morreu. Só que quando vem a restauração na vida de Jó, Jó fala assim, cara, eu só ouvia falar, mas agora tudo que você tem feito na minha vida eu posso te ver. Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente se relaciona com Deus apenas só de ouvir falar, uma fé que apenas acredita no testemunho de outro, é importante a gente ouvir o testemunho de outra pessoa, mas é importante a gente começar a ver a obra de Deus na nossa vida. É determinante. Nós temos um tipo de fé que traz à existência fatos que não existem, como se eles já existissem antes. É importante demais, vai ser determinante na nossa vida a gente estabelecer um tipo de relação com Deus, onde a fé manifesta episódios que a gente pode ver. Cara, isso foi a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, isso não aconteceria.
É você ser livrado de um acidente, como aconteceu comigo um tempo atrás. Nós tínhamos um exame para fazer 80 quilômetros daqui, em Linhares, para vocês que conhecem, em Linhares. E nós saímos atrasados. E o meu carro, o carro que eu estava era um carro bem potente, mais potente do que esse que eu estou agora. E eu falei, agora nós aqui, piloto de fuga, né, acostumados já, alta pilotagem, e aquela coisa envenenadão, adrenalizado. E naquela época eu andava muito rápido. E eu estava andando e o carro não sente, o carro rodão, motorzão, um somzinho ligado, ar-condicionado, você não nem vê o velocímetro subindo, você está andando. E aconteceu um episódio na estrada, num retão, eu estava andando muito. E nesse ambiente, coincidentemente, eu olhei, e nesse momento que eu olhei, eu estava 170 enquanto eu estava bem. Estava andando muito, mas o trânsito estava fluindo bem. E aconteceu que numa ultrapassagem, eu joguei o carro para a esquerda para a ultrapassagem, o cara jogou lá também, só que no meio da ultrapassagem, dentro da ultrapassagem, o cara freou para voltar para a estrada, voltar para a mão direita. Só que no que ele freou, o carro que estava vindo, não daria tempo de eu frear ao mesmo tempo e voltar também para a faixa. E se eu freiei, o carro foi parando, mas era muita velocidade, eu ia jantar a traseira dele com tudo e assim, uma tragédia. O que eu fiz? Joguei para a esquerda, para o acostamento da contramão. O que aconteceu? Quando eu joguei para a esquerda, o carro que estava vindo na contramão também jogou, no intuito de aliviar e os dois carros poderem passar, o carro eu fiquei de frente na contramão com o cara. Mas isso foi, eu contando aqui, o negócio passa em milésimo de segundo, irmão. E aquela cena foi tão louca, porque foi igual um filme que parecia que estava em câmera lenta. Eu fiquei muito sangue frio, muito tranquilo. Renata que estava comigo, que a gente estava indo fazer um exame. Renata que estava comigo não deu um pio, não deu nada, não se assustou, ficou assim, gélida, totalmente em silêncio. E aí, ainda em muita alta velocidade, aquela coisa passou, o cara voltou, o que estava na contramão, o que estava no acostamento, ele voltou para a faixa e aí passou. E no que passou, quando eu voltei do acostamento, quando eu voltei na contramão, tinha um degrau, aquele degrau que tem no acostamento. Quando eu voltei, o meu carro ficou de lado na pista, o meu carro andou de lado assim. Ó. A faixa assim e meu carro aqui. Quando eu voltei, o carro balançou de um jeito naquele degrau, naquele ressalto. O meu carro andou de lado, de jeito que eu estava vendo um barranco do lado de cá. Aquele barranco passando assim para de mim, igual um filme. E o meu carro andou de lado. E veio um comando de Deus, ou o anjo sussurrou, o Espírito Santo. Eu não sou tão piloto de fuga assim. E Deus falou assim, ó, dá só uma puxadinha. Irmãos, eu só fiz assim no volante, ó, só assim. Ó. Quando eu fiz assim, a bunda do carro deu tipo como se fosse dar um cavalinho de pau, sem pisar no freio. Não, já não estava pisando no freio, mais nada. Só fiz assim com o volante, deu uma arrancadinha e a bunda do carro assentou. Eu entrei na faixa da minha mão, como se nada tivesse acontecido e o carro continuou andando. Não parou. Nada parou, foi tudo muito rápido. E meu carro continuou andando na faixa. E aí nós paramos num posto de gasolina na frente. Aí ali o coração veio para a boca. Ali veio o choro de desespero, de gratidão ao Senhor. Um livramento. E qual a razão de eu estar contando esse testemunho com vocês? Não tem como não ter sido a mão de Deus. São livramentos como esse, livramento de morte, onde a gente vê Deus pegando o carro. Eu dei esse exemplo daquela grua, né, de pegar ursinho de pelúcia na máquina que tem no supermercado, em shopping. Deus pegando o carro com a mão dele, botando na faixa certinho, virando, ajeitando o carro, dando aquele tapinha na bundinha assim, pode, meu filho, vai. Vocês conseguem ver assim comigo, irmão? Quantas coisas aconteceram na sua vida, que já aconteceram, e vão acontecer muito mais, eu profetizo isso, eu declaro isso na sua vida, e na de vocês também que estão ouvindo. Eu declaro que já aconteceram muitos livramentos, eu declaro que muitas coisas ainda vão acontecer e você vai falar assim, ó, verdadeiramente foi a mão de Deus que fez. Você vai falar como Isaías, para que muitos saibam, considerem, juntamente considerem que a mão de Deus fez tudo isso, aleluia. No seu casamento vai falar assim, cara, não tem como, meu casamento já era bom, mas foi transformado, minha vida financeira, eu tive uma ideia, recebe aí, levanta a mão aí, em nome de Jesus. Levanta a mão, em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a sua vida, especificamente sobre a sua vida, nesse momento. Eu declaro em nome de Jesus, que ao passo que você pactua, compactua, que você faz uma aliança com o Senhor, ore mais e busque mais.
Deus vai te dar sabedoria específica que vai transformar a tua vida financeira. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso em nome de Jesus. E quanto mais rápido você fizer, mais rápido esse milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Sua casa não será mais a mesma. Seu casamento não será mais o mesmo. Os seus filhos vão olhar para você e vão falar assim, ó, verdadeiramente, a mão de Deus mudou a história do meu pai. Eu gozo disso, porque a mão de Deus foi sobre a vida do meu pai. O meu pai teve uma ideia de um grande sacerdote, uma grande direção, um grande comando da parte do Senhor. A sua esposa vai falar assim, verdadeiramente, a mão de Deus foi sobre a vida do meu marido, sobre a minha casa, e nós estamos vivendo o milagre do Senhor. Amém? Você pode receber isso também, porque essa palavra é uma palavra que só depende de que a gente crê, só depende de que você crê. Ela é real para nós, está disponível para todos nós. E o Jó, ele também ouviu. E teve fé a ouvir. Eu te pergunto, cara, eu já fui visitado por essa dúvida. Eu viajo muito quando eu leio a Bíblia. Eu fico pensando, peraí, Jó, se você for estudar, você vai perceber que Jó, você vai saber que Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Não foi o primeiro acontecido, foi o primeiro escrito, redigido. Não foi Gênesis, foi o livro de Jó. Cara, se ele foi o primeiro a ser escrito, e Jó já acreditava em Deus, ele foi escrito primeiro do que a história de Abraão, eu te pergunto, quem pregou para Jó? Você já parou para pensar nisso? Eu viajo, cara. Quem pregou para o Jó? Porque a Bíblia não fala quem pregou para ele. Quem pregou para o Jó? Eu tenho a resposta. Sabe quem pregou para Jó? O pai dele. Sabe por quê? Porque o conhecimento naquela cultura, até hoje ainda é assim, os religiosos, né? Os judeus religiosos, até hoje são assim. Os pais instruem os filhos na fé. Os pais instruem os filhos na palavra. Eles pegam uma palavra, sentam e instruem. Os pais fazem isso. Se o Jó cria, é porque o pai dele pregou. Por que eu estou falando tudo isso? Isso aqui não está programado, não está no cronograma. Mas o Espírito Santo está me incomodando, me despertando a falar sobre isso. Para pensar no poder que os pais têm na instrução dos seus filhos. A instrução do pai de Jó fez o Jó ter uma fé suficiente para não sucumbir quando ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, só não perdeu a fé e não perdeu a motivação em adorar o Senhor, mesmo em situação tão adversa. Perder todos os filhos, todos os bens, casa, tudo, todos os animais, ele só não perdeu a motivação porque ele tinha fé. Amém? Olha o poder que tem nós pregarmos esse evangelho, pregarmos a palavra para os nossos filhos. Eu quero falar sobre um outro cara que ele também ouviu. Eu quero que você perceba, eu quero que fique claro que esses dois que nós falamos e o Paulo, que nós vamos falar aqui agora, eles ouviram falar de Deus. Se você for parar para analisar, o Paulo, ele fez tudo aquilo de mal que ele fez contra os cristãos em nome da fé. Em nome da crença que ele tinha no próprio Deus, era o Deus Jeová. Ele acreditava no Deus Jeová, no Deus dos céus, no Criador do céu e da terra. Ele foi criado, ele foi escolarizado no mesmo formato que Jesus foi. Ele foi doutrinado do mesmo jeito que Jesus. Então o Paulo, ele já era um cara religioso, ele já era um cara que tinha fé. Ele tinha tanta fé naquele escrito, daquele jeito, que quando os pregadores do Evangelho, daquela novidade de vida, da pregação do Evangelho, da cruz, da transformação, do arrependimento de pecado e da ressurreição, estavam pregando uma nova mensagem, o Paulo se levantou e falou assim, você está maluco? Aqui não, mano, aqui a gente já tem fé, aqui a gente já tem religião, vamos matar vocês todinho, vamos passar o rodo, vocês vão se levantar contra a minha fé, vão se levantar contra o meu Deus, aqui para vocês, a banana para vocês, negativo. Levantou uma comitiva, aquela coisa toda, pediu autorização e foi perseguir os cristãos, aqueles que estavam pregando o evangelho da cruz. Então não tem a ver do cara não ter fé, ele tinha tanta fé, só que a fé estava limitada à lei. E naquele período estava nascendo uma nova era, uma nova história, estava nascendo a graça que perdoa pecados por causa do sacrifício de Jesus na cruz, não mais por cumprir rituais sagrados, matar animais. Então o Paulo ele já tinha ouvido muito de Deus. Cara, o Paulo ele foi criado, ele foi doutrinado na melhor escola teológica da época. A Bíblia fala que ele foi criado, doutrinado aos pés do Gamaliel.
era um cara como se fosse o bigode grosso da teologia, o teólogo das galáxias da época. E aí, chega um momento que o Paulo tem um encontro lá no capítulo 9 de Atos. Depois você olha lá que a história é muito linda. Ele teve um encontro. No caminho para Damasco, ele teve um encontro. E antes ele ouvia, mas ele viveu um episódio como de Jó. Ele se encontrou, ele ouviu essa voz, passou a ter uma experiência, onde ele ficou cego primeiro, e depois de 3 dias, ele pôde ver que a história dele já tinha sido transformada. Ele teve uma experiência com Jesus e a história dele foi transformada. Deus que muda histórias. Ele foi por uma trajetória, o Paulo estava indo para uma história, indo para um episódio, indo para fazer uma história, indo para matar, indo para perseguir, e volta dali agora, com a história completamente transformada. Ele volta agora como um pregador, como um defensor dessa mensagem. Então, de repente, hoje, a gente às vezes critica coisas, a gente fala de coisas, a gente às vezes, só por ouvir falar, agora Deus está nos chamando para ter um encontro real com Ele. Deus está chamando você para ter um encontro real em todas as áreas. Deus está chamando você para não apenas mais ser aquele homem, aquela mulher. Deus está nos chamando hoje para não ser mais religiosos. Porque o Paulo era religioso, cara. O Jó também. A Raabe não, mas o Jó era. O Jó era fechadão com Deus, cara. Um cara que agradava a Deus. O Paulo era um cara religiosão, um cara doutrinadão. Um cara que participou lá das escolas bíblicas, que aqui no Brasil são escola bíblica dominical, escolas bíblicas dominicais. Lá era sabatina, era sábado. O cara participou das escolas, o cara cresceu. Só que ele não tinha intimidade. Ele não tinha afinidade. Ele só conhecia o papel. Ele conhecia a lei, ele conhecia a regra. Deus está nos chamando hoje também para a gente não ser mais gente religiosa, só que frequenta culto, só que vem para a igreja, só que deixa os filhos lá no culto infantil poderoso. Não sermos pessoas apenas sistemáticas, um cristianismo sistemático, tipo assim, ter lá no cronograma, eu tenho um culto na quinta, eu tenho um culto no domingo, e o culto na quinta vai ser na casa do irmão fulano, e eu tenho aquilo como se fosse um protocolo de uma religiosidade, como se isso sustentasse essa nossa fé, e não sustenta, porque você vai ver cristãos muito sistemáticos sucumbindo na fé quando a adversidade vem, quando a crise chega na saúde, no casamento, quando a crise financeira vem. Aí acha que Deus abandonou, acha que Deus não ama mais, acha que está só, acha que está em ambiente de solidão. Ah, porque meu pastor fez isso, meu pastor não me ajudou, meu pastor não sei o quê, eu fui abandonado, ninguém me ajudou, ninguém. E começa a usar um monte de argumento de quem não tem experiência com Deus. Deus está nos chamando essa noite para a gente deixar de ser religioso, deixar de ser sistemático, deixar de dizimar e ofertar apenas por sistema, apenas como se fosse uma obrigação, taxada como maldição se não fizer. Queridos, Deus não nos amaldiçoará se nós não dizimarmos e ofertarmos. Eu também preciso ensinar um pouco mais sobre isso. Nos ensinaram errado. A perspectiva de dízimo e oferta, infelizmente, ela foi muito... Eu preciso medir palavras porque meu propósito não é afetar ninguém, não é afetar os nossos pais na fé. Meu propósito não é afetar as pessoas que ainda estão ensinando assim. Eu não tenho propósito de afetar ninguém. Eu não pego onda nessa praia de alfinetar para dar ibope, alfinetar para... Meu propósito é instruir na palavra. Deus não vai nos amaldiçoar se a gente não fizer, como muita gente diz. O devorador, querido, ele não atua assim, como muitos têm declarado, que se não fizer, nós sofreremos maldição. Nosso Deus não nos amaldiçoou. O nosso Deus, ele já nos abençoou, como diz em Efésios, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E Deus, ele não entra em conflito. Se eu pegar um versículo da lei, da época da lei, e quiser estabelecer ele na época da graça, aqui está a época da lei, aqui está a época da graça. Passado, vem Jesus, estabelece uma nova era, uma nova dispensação. A lei se cumpre até ali. A partir dali vem a graça, uma transformação. Quando
é estabelecido um tempo. Quando você vai ver em Hebreus, a Bíblia fala que se eu quiser viver segundo os moldes da lei, eu digo que o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. Eu estou abolindo todo o sacrifício de Jesus na cruz. Mas também diz que se eu quiser cumprir uma lei, eu tenho que cumprir todas. E não são só 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles foram destrinchados em 613 leis. Então também diz que a lei, se nasceu uma nova dispensação, uma nova era, a antiga se faz obsoleta. Está escrito isso. Então, se eu quiser pegar versículos da época da lei, e eu quero aqui deixar muito claro que o Malaquias 3,10 está na época da lei, e se eu quiser estabelecer o uso do Malaquias 3,10, que se você não dizimar e não ofertar, você vai ser amaldiçoado, eu estou abolindo o sacrifício de Jesus na cruz. Mas aí, pastor, o dízimo e a oferta, eles não são da época da graça? Não são da época do favor? Eles são, mas não com a ameaça da maldição como era na lei. Eu sei que para muita gente isso pode ser muito impactante, mas tem muito texto que fundamenta isso e eu vou ensinar mais sobre isso. Então, você vai entender quando você aprende que na graça você dizima e oferta pelo tamanho da gratidão daquilo que Deus já tem feito. Eu vou repetir e vou aumentar. Na época da graça, na época do favor, você entende tudo aquilo que você tem e foi dado pelo Senhor e que nada seria possível se Ele não te desse. Deuteronômio dentro da lei já fala isso e a Bíblia confirma isso na graça. Por tanta gratidão, por tanta alegria, você dizima e oferta com gratidão, com alegria, não por ameaça. Só que tem um outro detalhe mais poderoso ainda, que é o detalhe que eu vivo hoje, que eu já entendi. Você começa a entender que 10% apenas que você entrega como gratidão, e a oferta também, você percebe que começa a ser muito pouco de tanto que Deus tem feito. Cara, você ganha 2, 3 mil reais. Você ganha 2 mil reais, 1.000 reais, seja quanto for. Você ganha 1.000 reais. 10% é 100 reais. Para quem não está com coração voluntário, 10 reais é uma obrigação dentro da lei. Se você não der, você vai ser amaldiçoado. O devorador, o cortador, o migrador, o negociador, o coisador vai vir e vai roubar a tua filha. Tá vendo? O carro deu problema? É o devorador porque você não deu dízimo e oferta. Mano, eu te pergunto, e o carro que quem dá dízimo e oferta dá problema ou não dá, irmão? Dá manutenção ou não dá? Então quer dizer que deu problema porque foi maldição ou porque você não fez a manutenção preventiva? Enfim, você começa a entender, com o coração voluntário, você começa a falar assim, cara, Deus tem feito tanto na minha vida, cara, que 100 reais. Deus me deu uma ideia poderosa, eu estou prosperando por causa disso, uma direção poderosa. O que é 10%? Se eu estou vendo que a obra precisa de muito mais, porque tem muita gente que não dá, tem muita gente que não dizima, e a obra do Senhor, a obra de Deus na terra, não é Deus, amém, querido? Deus não precisa de dinheiro. A missão que nós temos para cumprir aqui na terra, sim, essa precisa. Amém? A obra de Deus, o sistema, a missão que nós temos aqui na terra para cumprir muitas coisas, essa precisa de dinheiro. Manter isso aqui funcionando para o dia de culto, precisa de dinheiro. Manter o ministério infantil, o material, o recurso, isso precisa de dinheiro. Dinheiro por tudo responde. Só que não vem maldição para quem não faz. Porque se viesse maldição para quem não faz, as pessoas não crentes todas seriam amaldiçoadas porque não são dizimistas e ofertantes. Faz sentido para você isso? Então por que o ímpio prospera? E por que pessoas que dão dízimo e oferta não prosperam? Porque tem a ver com o coração, com a voluntariedade do coração. Enfim, eu quero seguir. O que Deus está querendo em relação a comparar com o apóstolo Paulo, com o que veio a ser apóstolo Paulo, e uma outra coisa, tá, querido, para falar sobre Paulo, lembrem ou saibam que o nome do Paulo não foi mudado, tá? De Saulo para Paulo. Era Saulo quando teve encontro com o Senhor para ser Paulo. Não. É porque, na verdade, Saulo era o nome dele em hebraico, que ele vem da origem hebraica. Mas como ele se tornou apóstolo dos gentios, o nome Paulo para os gentios, o nome Saulo para os gentios é Paulo. É como John, João, John, Juan, Johan, tudo isso significa João. John, Juan, João e Johan. Tudo é João. Mesma coisa, Saulo no ambiente ali entre os judeus. No ambiente dos gentios, o nome Saulo é Paulo. Então, só para vocês saberem, o nome de Paulo não foi mudado.
Eram dois nomes que significavam a mesma coisa. Beleza? Amém? O que Deus está querendo, em comparação com Paulo, é que a gente deixe de ser religioso. Antes a gente conhecia um Deus de religiosidade, um Deus que manda a gente ir para a igreja, manda ir para a igreja, manda ir para a igreja. Por exemplo, hoje um dos nossos filhos na fé, um dos nossos discípulos, filhos que tem caminhado com a gente aqui, ele falou que ele foi convidado pela tia dele a ir para uma outra igreja. E ele perguntando, falando e tal, aquela coisa toda, assim, cara, você é livre, mano. Você pode ir na outra igreja, mas vai com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. E filtre se está na palavra mesmo, que é o que eu falei para vocês aqui. Como eu, como pastor, não vai para outra igreja, não. Você é livre para onde você quiser. Você é livre para não ir, você é livre para não ir. Aí a esposa não queria ir lá, a esposa queria estar aqui. E a esposa não queria. Aí isso virou um assunto de um pequeno conflito. Aí eu falei assim, cara, vocês precisam entrar num acordo. Você precisa respeitá-la se ela quiser estar aqui. O que eu instruo é que não fique em casa. O que eu instruo é que não fique em casa. E aí eles chegaram num acordo e tudo beleza. Na religiosidade, eu ia falar assim, não pode não, porque lá é outra doutrina. Você vai ouvir lá, o pasto aqui é verdinho, se você for para lá, você vai ouvir coisa... Seu lugar é aqui, você é daqui. Você consegue imaginar Deus falando assim, você não vai lá, se você quer... Deus fala assim, se você quiser ir... Seja criança, para onde você quisesse ir hoje, você poderia ir. Deus não ia te proibir. Se você quisesse ficar em casa, ir para um prostíbulo, ir para a praia, ir para um barzinho, tomar uma cerveja, tomar uma cachaça, tomar uma pinga, ir para o adultério, ir para onde você quisesse ir. Ficar em casa assistindo um programaço top pra caramba, do Faustão. Ô louco, meu! Alimentando a sua vida com tudo isso. Deus ia permitir. Porque Deus não é religioso. Deus não é cri-cri, Deus não é um Deus chato. Ele é um Deus amoroso. Que Ele te permite, mas Ele também te chama para uma nova relação. O Paulo, quando ele apenas ouvia, ele era um cara religioso. Quando ele teve um encontro, a vida dele foi transformada, ele passou a viver o tema da nossa mensagem de hoje. Um Deus que muda histórias. E o próximo personagem que eu quero falar aqui, quem é? Imaginem. Eu ia colocar esse cara aqui, mano. Só que eu lembrei que eu coloquei um dia desses atrás aí. Eu ia colocar Ronan, porque o Ronan também viveu um episódio de uma transformação. Só que eu coloquei, sabe quem? Eu e você. O próximo indivíduo que teve a história mudada, eu já estou dizendo de forma profética, como se eu tivesse pregado ontem, ou semana passada, ou mês passado. O próximo indivíduo que teve a história mudada, fomos eu e você. Por que eu já estou falando de forma profética? Porque eu já estou acreditando que essa palavra está encontrando espaço no seu coração para você viver uma nova história em Deus. Amém? Eu já estou profetizando que essa palavra vai cutucar o seu coração de alguma forma, de você se entregar um pouco mais para Jesus. Áreas da sua vida que não estavam tão entregues assim. Sentimentos que não estavam tão entregues assim. Comportamentos que não estavam tão entregues assim. Busca pelo Senhor, leitura da palavra, tempo de oração que não estavam tão bacanas assim. E hoje, a gente tem tanto recurso de tecnologia para se aproximar de Deus, cara. A gente está lavando uma louça, fazendo alguma coisa e pode estar com uma pregação lá no canal do pastor Ronan Hilário. Do pastor Ronan Hilário lá eu, estrategicamente, eu coloquei sem o título pastoral. E eu tenho razões muito maravilhosas para isso. Foi a direção que Deus me deu. Tem uns que estão com o nome de pastor, tem outros que não. Que meu objetivo é alcançar também o não crente, inclusive o ateu. Meu conteúdo é para impactar, inclusive aquele que chega sem fé. Tem uma série de vídeos sobre depressão lá no canal, e que meu propósito é alcançar quem tem fé e quem não tem fé. Tem vários conteúdos para isso. E aí você está lavando a louça, está cuidando do carro, está lavando o carro, bota no canal do YouTube, bota lá Ronan Hilário, bota lá, bota outros pastores, bota outros que compactuem com essa fé. Tem a Bíblia em áudio, você bota a Bíblia, faz o download, está fazendo lá, bota a Bíblia para rolar, mas bota a Bíblia para você ler também de vez em quando, para você ler, analisar, pensar. O áudio, cara, vai rolando na sua cabeça. Vai rolando na sua cabeça, que o negócio vai impregnando. Você vai ouvindo falar de um Deus que daqui a pouco você está tendo experiências. Você vai ouvindo a carta de Paulo aos Efésios,
E quando você ouve esses 6 capítulos, que ouvindo é muito rápido, lendo às vezes a gente leva mais tempo, porque a gente está lendo, está imaginando, está visualizando aquilo, mas quando você ouve é muito rápido, e fala sobre o comportamento da esposa. O Efésios fala sobre o comportamento do marido, como o marido tem que ser, como a esposa tem que ser, e você ouvindo, fazendo o que tiver que fazer, arrumando a cama, varrendo a casa, ou está lá no trabalho, cuidando de alguma coisa, quando permite ter isso, o meu trabalho me permite fazer isso, fonezinho de ouvido, viajando na maionese, uma frase que está lá no Efésios falando sobre o marido, você, pô, vou botar esse negócio na minha vida é hoje, eu vou cuidar da minha mulher do jeito que aquele negócio está falando, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha vida espiritual, eu vou cuidar da santidade do jeito que está falando nesse texto aqui. Aí vai falar sobre Isaías, vai lá em Isaías, vai no Evangelho de João, e vai assim, cara, e o começo da igreja, vai ver como foi o começo da igreja. O começo da igreja, querido, de Atos 2, é como eu tenho trabalhado para a gente ser aqui. Como? Perto, a gente compartilhando do pão, fazendo um lanche depois, trocando ideia, resenhando, batendo papo. Enquanto eu puder, querido, enquanto eu puder não, poder nós sempre vamos poder, enquanto a estrutura permitir, pô, eu tenho que ter cuidado até com o que eu profetizo, cara, porque eu quero mais é que só exploda, só cresça, quero mais é... Sempre vai ter um lanchinho depois do culto, mano. Vai ter um tempo que a gente vai ter que ter uma cantina para patrocinar, cara, eu tenho que ter cuidado, porque eu nem sei se precisa de cantina, que Deus vai levantar investidores para a gente bancar todos os sonhos que estão no coração, aquelas loucuras que Deus já colocou. Se vocês quiserem depois, a gente pode conversar sobre isso. Eu tenho sonhos no meu coração de realizar coisas que vão impactar essa geração, mesmo, vão impactar mesmo. E você já faz parte disso, vocês já fazem parte disso. E vocês quiserem ouvir sobre isso, eu tenho total amor em compartilhar dessas viagens da minha maionese, coisas que eu entendo que são comandos de Deus. Para uma geração doente, para uma geração onde o papel do homem está ridicularizado, onde a mulher ela quer ser independente, mas ela não entendeu que ela só quer ser independente porque o marido deixou de cuidar. Se perdeu lá atrás, o papel do homem se perdeu lá atrás. Aí o homem deixou de cuidar da sua família, a mulher teve que intervir, a mulher teve que se tornar independente, mas agora ela chegou à independência e está triste e frustrada porque não consegue ser feliz do mesmo jeito. Ela é independente, tem grana, se realizou com muitas coisas, mas não é feliz interiormente. Então, o Senhor está nos chamando para essa nova realidade de vida. E o Senhor está nos chamando para... Eu fiquei pensando quando estava preparando a mensagem, é que, pensa comigo, cara, essa galera, quando eles tomaram a decisão, viaja aqui comigo, se permita vir aqui comigo. Quando a Raabe, o Jó e o Paulo, eles estavam vivendo aquele momento, tomando a decisão de se permitirem viver aquela experiência com Deus, eles não podiam imaginar que o nome deles entraria na Bíblia. Paulo estava vivendo um episódio normal, todo mundo estava vivendo coisas da vida. Como que eles podiam imaginar, cara, que a história deles ia estar ressoando, transformando vidas há milhares de anos depois? Milhares de anos depois. Sabe o que eu estava pensando sobre isso, cara? É que Deus ele é um Deus de novas histórias, e é um Deus que ele vai sim usar a nossa vida como referência. Se Jesus não voltar, preste atenção, eu não acredito nessa possibilidade, ok? Mas se eu tiver equivocado, eu acredito que Jesus vai voltar muito em breve, inclusive na minha geração. Eu acredito na minha geração, na nossa geração. Eu acredito nisso. Por isso que eu estou me preparando para o arrebatamento mesmo, para estar pronto para morrer a qualquer hora ou ser arrebatado a qualquer hora. Mas se eu tiver equivocado na minha conclusão, e Jesus só voltar daqui a 100 anos, eu acredito que Deus vai usar o nosso nome para testemunhar do poder dele para a vida de muitas outras pessoas. Como? Cara, a gente vai lembrar de homens e mulheres que fizeram histórias na nossa época, da nossa consciência aqui. O Martin Luther King, várias pessoas que entraram, a Madre Teresa de Calcutá. Essa galera, cara, entrou para a história e revolucionou o cenário. E se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, do jeito que aconteceu com a questão da segregação racial lá nos Estados Unidos, do Martin Luther King, o cara impactou a história. Se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, esse cara entraria na Bíblia. Várias pessoas entrariam na Bíblia. O Billy Graham foi um dos maiores evangelistas da história. O Reinhard Bonk, que é um cara que para mim é uma grande referência, um cara que também morreu há pouco tempo, um dos maiores evangelistas da história.
Esses nomes eles já estão marcados na história. E o que impede de Jesus usar o nosso nome como exemplo para outras pessoas que virão depois de nós? Tem uma coisa que impede: a nossa decisão. Deus sempre é bom, Ele é fiel, Ele é por nós, Ele nos ama. Vou repetir, Deus ele é sempre bom, Ele é por nós, Ele nos ama, Ele é fiel. Essa noite é uma noite da gente realmente concluir que a gente precisa entregar um pouco mais a nossa vida nas mãos do Senhor. Permitir que Ele faça que essa nova história aconteça com as nossas decisões. O que vai mudar o cenário, o que vai fazer a diferença, é exatamente como a gente vê as circunstâncias. Sabe por quê? Aonde nós estamos determina como nós vemos. Aonde eu estou assentado ou aonde eu estou determina o que eu vejo. Aonde vocês estão determina o que vocês veem. E o que nós vemos determina as nossas ações. O que você vê, como que você vê a sua vida, vai determinar as suas ações. Aonde você está, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, vai determinar as suas ações. E o resultado que nós estamos tendo na nossa vida hoje é por causa de como nós vemos a nossa vida. Então, por isso, a nossa visão precisa mudar, a nossa visão de fé precisa mudar, nosso comportamento de entrega ao Senhor precisa mudar, precisa ser ampliado, precisa ser alargado. O nosso tempo de busca, de oração, de falar: Deus, me ajuda a ter a história mudada, me ajuda a tomar decisões acertadas. Essa decisão precisa ser mudada. Essa busca precisa ser aumentada, porque nós temos tempo para tudo, irmão. O dia tem 24 horas para todo mundo. Tem gente que fala para mim, eu tive pelo menos uma pessoa que eu tive uma conversa muito relevante sobre saúde física, e a gente falando sobre novos comportamentos de alimentação, de atividade física. Essa pessoa falou para mim assim: cara, eu não tenho tempo. Aí eu falo assim: sério? Não tem tempo? Quanto tempo você não tem? Eu não tenho tempo para ir para academia, eu não tenho tempo para jiu-jitsu, eu não tenho tempo não sei o que, não tem não. Beleza. A pergunta é: se você tiver um apêndice aí, rápido, um negocinho suave, que você tem que operar, você vai ficar no mínimo 2, 3 dias no hospital, cara. No mínimo. Se você tiver uma dor de coluna, você não vai trabalhar hoje. Se você tiver coisas muito simples que podem acontecer com qualquer um, eu não preciso profetizar, mano, que a sua vida vai ser uma tragédia para você vir para Deus, pra você cuidar da sua saúde. Não. É uma decisão, simplesmente você faz. Você tira uma perda de tempo que você está gastando com outra coisa que não transforma a sua vida. E investe naquilo que transforma. Não ter tempo para orar. Quando a pessoa fala que não tem tempo para orar, é porque ela está na crença da religiosidade que nos ensinou que para a gente orar tem que ter um protocolo. Qual é o protocolo para orar? O protocolo de posição, um protocolo que tem que estar tudo de silêncio, ou um protocolo que tem que estar musiquinha, o protocolo que é naquela hora de manhã cedinho, o protocolo que é naquela hora de noite, o protocolo que tem que estar no ambiente, o protocolo que tem que mudar de voz, o protocolo que tem que disfarçar uma falsa e desgraçada humildade. Oh Senhor, eu sei que eu não sou nada, pobre, cego e nu, miserável, vermezinho de Jacó. Uma humildade falsa, mas na hora de tomar a decisão não se entrega de verdade. Nos ensinaram errado. Sabe por quê? A Bíblia fala: orai como? Orai sem cessar. Ué, orar sem cessar, então quer dizer que eu posso estar trabalhando e orando? Claro, a conversa é aqui, eu viajando, falando com o Senhor. Deus, abençoa meu irmão lá que está trabalhando. Senhor, abençoa esse casal. Deus, me instrua, me ensina. Está vindo uma situação onde você precisa de um temperamento freado. Deus, me ajuda nesse momento. Como é que vai ser? Você só vai orar de manhã, mas aí durante o dia todo você tem episódio que precisa de sabedoria. Mas na hora instantânea você tem sabedoria? Não tem. Então você está orando durante o dia, quando vem a situação: Senhor, eu preciso de ajuda nesse momento. Sem religiosidade, é orar porque Deus está nos ouvindo o tempo todo. A gente está no relacionamento com Ele o tempo todo. Então Deus está nos chamando para outro nível de entrega. Sem religiosidade, sem protocolo. Você pode estar no banheiro fazendo o que você estiver fazendo. A necessidade de tomar um banho ou a necessidade diferenciada. Você está rindo aí porque você sabe o que ele faz, né? Você não faz não, né?
Você não faz, ó, você faz também, você faz também. E nesse momento, cara, você está ali, ao invés de estar pensando, ao invés de estar lendo o livro, ao invés de estar mexendo no WhatsApp, ao invés de estar vendo um Instagramzinho, dando aquela relaxada para ver se vem mais um pouquinho, você pode estar orando, pode estar conectado na eternidade e falando assim, Deus, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, me instrua nisso, me instrua naquilo. O Senhor está nos chamando hoje, irmão. O Senhor está nos chamando hoje para ter a nossa história transformada. O Senhor está te chamando hoje para não ser mais a mesma pessoa, para ter sua história transformada. O Senhor está te chamando hoje para ser uma melhor esposa, uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor ministro do Evangelho, um melhor amigo, que não vai se conformar com um amigo que está se perdendo. Um melhor pai, que vai instruir mais os filhos no caminho do Senhor, a começar em mim. Amém, querido? Sem dedinho apontado, porque dedo apontado para um é 3 para mim, então começa em mim. Eu preciso cada vez mais ser um pai que instrui mais os filhos no caminho do Senhor, que não tem a ver com o sistema religioso da igreja. Esse sistema aqui não converte meus filhos, irmão. Esse sistema de culto, com louvor, ar-condicionadozinho gostoso na hora do culto, isso não converte meus filhos. O meu ensino, a instrução, isso converte. Amém, querido? Vamos ficar de pé para a gente direcionar para o final. Essa noite de um chamamento diferenciado do Senhor. Um chamamento para um novo nível de intimidade, um novo nível de relacionamento, um novo nível de entrega, onde a gente vai deixar apenas de ouvir falar. A Raabe ouviu, o Jó ouviu, e o Paulo ouviu pra caramba. Mas eles não tinham tido ainda experiência real, de fato com Deus. Mas quando eles tomaram a decisão, quando eles permitiram e tomaram a decisão, eles passaram a viver uma vida muito melhor, uma vida transformada, uma vida cheia de milagre. A Raabe viveu o milagre da salvação de toda a sua casa, entrou na história. O Jó teve tudo prosperado, tudo multiplicado, em dobro. Tudo aquilo que ele tinha perdido foi multiplicado. E o Paulo, aquele cara que era religioso, que era um crente religioso, ele passou a ser uma intervenção na história. E foi um cara que revolucionou a pregação do evangelho na sua época. E até hoje a gente está falando sobre ele. E essa noite é uma noite da gente se entregar mais, se permitir viver isso de fato e ter experiências reais com o Senhor. Experiência que transforma todas as áreas da vida. Experiência que faz com que a gente viva o sobrenatural de forma natural. Olha que doideira. O sobrenatural de Deus vai começar a ser natural, vai começar a ser normal na nossa vida. Não vai ter mais aquela coisa do sobrenatural. O sobrenatural é um ambiente natural de Deus, é um ambiente normal de Deus. E quanto mais conectados com Ele estivermos, mais isso será uma realidade na nossa vida. Eu quero orar com vocês. E nessa oração, eu quero chamar a existência, esse novo tempo para a sua vida também. Para mim, a começar em mim. Esse novo nível de entrega, de você se entregar mais para a sua vida ser mudada. Você que quer uma nova história. Essa é a sua noite, você que quer a sua nova história. Começando hoje, o Senhor já está disponibilizando uma nova escrita, um novo formato, um novo começo. Nosso Deus é um Deus especialista em novos começos, especialista em nova história, no novo ambiente de fé. E é para isso que Ele está te chamando hoje. É para isso que Ele está te chamando hoje. Para viver uma nova história onde você vai aí não apenas ouvir de Deus, mas vai ver a mão dele agindo na sua vida em todo o tempo. Você vai ser mais amigo, mais amiga de Deus. Uma noite de entrega, essa noite é uma noite de entrega. Entrega das suas conclusões, entrega dos seus achismos. Enquanto você estiver cheio de crenças, cheio de achismo, a sua vida não flui, a roda não gira, sua vida não vai fluir, vai estar atrofiada. Mas quando você se permitir viver essa experiência de nova história, viver a experiência de uma nova relação com Deus, maior busca, maior adoração, a loucura do seu quarto, a loucura da intimidade, quando você canta contra as circunstâncias, quando você adora contra as circunstâncias, quando você profetiza, quando você declara, quando você abre a sua boca para declarar aquilo que a Bíblia pode fundamentar, você vai viver um novo tempo.
Pai, eu quero agradecer ao Senhor por todas as pessoas que estão decidindo se entregar nas mãos do Senhor. Se entregar, ó Pai, entregar as suas decisões, suas conclusões e viver o novo de Deus, o novo do Senhor. Uma nova história, um novo começo, uma nova trajetória. Pai, nós sabemos que o Senhor é sempre bom, nós sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é por nós e nós sabemos que o Senhor nos ama e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus presente, é um Deus que continua atuando na nossa vida sempre e vai atuar cada vez mais ao passo que nós damos permissão, ao passo que nós conectamos a nossa fé no Senhor, ao passo que nós oramos, falamos, nos relacionamos, os milagres acontecerão. O nosso casamento não será mais o mesmo, nosso relacionamento com nossos amigos também não. Nós vamos impactar essa geração, nós vamos escrever uma história com as nossas decisões. Os ambientes onde nós estivermos não serão mais o mesmo. As reuniões de família serão impactadas pela luz do Senhor, que vai brilhar através da nossa vida. O amor que flui do Senhor em nós vai alcançar pessoas. As pessoas vão sentir o seu amor em nós. Pai, muito obrigado porque esse amor é uma realidade. Obrigado porque quando nós olhamos nos olhos das pessoas e elas sentem esse amor que o Senhor colocou em nós, elas se sentem amadas puramente, de forma sem interesse. Pai, muito obrigado pelo teu favor em nos despertar para uma nova história. Obrigado porque nós acreditamos que assim como foi com Raabe, com Jó e com Paulo e com muitos outros homens e mulheres, que antes só apenas ouviam falar, mas agora eles puderam crer, puderam ver o Senhor agindo. Nós também vamos ver o Senhor agindo na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos, colocamos o Senhor no centro da nossa vida e em tudo glorificamos o Senhor, porque o Senhor é por nós. Muito obrigado, Pai, por essa noite poderosa. Obrigado por esse culto, por podermos aprender mais do Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo é quem nos convence, ó Pai, do pecado, da justiça, do juízo, nos convence daquilo que temos que mudar, que temos que transformar, daquilo que temos que entregar nas Suas mãos, daquilo que temos que desfazer na nossa vida, dos ambientes que nós precisamos deixar de estar. Muito obrigado por nos convencer, nos corrigir, nos consolar, nos estimular. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? Fique firme com essa palavra, fique firme mesmo em nome de Jesus.